Interação de volta hoje com o Parlamento Jovem, Mobilidade Urbana. A gente falou no outro bloco um pouquinho, que a Caroline falou, né, um pouquinho sobre essa questão da bicicleta e de usos de espaços alternativos para o transporte, um transporte mais barato e ecológico. Mas é preciso implantar essas ciclovias de forma mais correta, respeitando a segurança dos ciclistas e dos pedestres. Vamos ver nessa reportagem. Convidamos o designer Álvaro, do coletivo Pedala Postos, para mostrar os perigos de trafegar entre um e outro trecho, passando pelo centro da cidade. O percurso começa na ciclovia da Zona Oeste. Essa aqui é a ciclovia da Avenida João Pinheiro, a principal ciclovia da cidade, interliga o centro à Zona Oeste. É uma ciclovia bem apartada fisicamente dos carros, mas o asfalto é muito irregular, ela não tem sinalização horizontal nem vertical, mas ela tem essa belíssima paisagem. Esse é o momento mais perigoso. A ciclovia acaba e Álvaro segue em direção ao centro. Nós estamos fazendo aqui o percurso que conecta a ciclovia onde a gente estava, da João Pinheiro, até a ciclovia que vai para a zona sul da cidade. Muita gente que nós já ouvimos, já pesquisamos, muita gente mesmo não usa bicicleta porque tem medo do trânsito. Álvaro já se aproxima da ciclovia da Zona Sul. Nesse ponto já poderia ter uma ciclofaixa bem delimitada, que já é o início da nossa ciclovia para a Zona Sul. Percebam como é estreito e a valeta na lateral. Um ciclista a mais é um carro a menos. Gente, essa reportagem do nosso repórter Ricardo Beghini foi feita em Poços de Caldas, que é uma realidade do interior, né? E isso também, aqui na capital também é um desafio. Além da questão das ciclovias, vocês falaram, tem muitos outros desafios que vocês encontram de criação de espaços de transporte público mais barato e acessível, não é isso? Pode falar que a gente estava discutindo aqui. A gente discutiu muitos outros temas, né? Foi um tema bem aberto. A gente discutiu sobre ciclovias, sobre as passagens para os estudantes, discutimos sobre muitas coisas. Leis de trânsito, acessibilidade de pessoas deficientes, muitas propostas de leis que a gente também está reavaliando. Então, a gente teve uma ampla visão sobre tudo. E na verdade a gente vê que a gente tem muita coisa ainda para fazer, né? Você viu aí o exemplo da reportagem, né? E às vezes são coisas simples, porque a gente quando pensa mobilidade, é claro, é um problema complexo, mas não são só de soluções complexas que a mobilidade vai se resolver. Não é só o metrô, por exemplo, não é só metrô, não é só BRT. Então, por exemplo, Belo Horizonte, apesar de todos os problemas das ciclofaixas, houve um avanço significativo, como em várias cidades, da implementação desse sistema. Se começasse a pensar nisso, né? Só que faltam outras coisas. Por exemplo, não veio junto uma legislação, uma forma de se carregar as bicicletas nos ônibus. É o que a gente fala o seguinte, ou seja, a pessoa tem que morar, o ciclista, perto da ciclofaixa, porque se ele morar longe, ele carrega a bicicleta onde? Então não tem uma estrutura de apoio, o que é simples, bicicletários, um local para a pessoa tomar banho. Então como que ela chega suada no trabalho? Tem que ter um local para ela tomar banho, guardar a bicicleta com segurança. O metrô tem espaço? Eu nem sei de colocar bicicleta. O metrô ele é regulamentado, você pode andar nos últimos vagões em determinados horários do dia. Então não pode ser no horário do rush, que é um contrassenso. Mas você pode guardar a bicicleta lá? Não, você carrega ela com você. Então você pode entrar no último vagão em alguns horários que são demarcados pelo metrô, pela Companhia Brasileira de Trens aqui em Belo Horizonte, e depois você carrega a sua bicicleta para fora. Mas ainda são ciclovias que levam a lugar nenhum, né? Começa no lugar, para, aí você tem que andar sem bicicleta, não é isso? Isso, geralmente a gente entra numa ciclovia e ou tem uma árvore parada no meio, ou tem um poste, ou então quando não tem nada disso, não leva a lugar nenhum, você sai no meio de uma avenida, que continua tendo o mesmo perigo. Porque até um certo ponto tem ali, mas depois acabou a sua segurança. Porque a segurança, a gente acha que está seguro na ciclovia. Depois que acabou a ciclovia, acabou. Tem que ter ainda uma cultura, né, do respeito mútuo à ciclovia, tanto do pedestre, quanto do motorista, quanto do próprio ciclista, não é isso? Assim como a Yasmin falou, é um assunto, é um tema, mobilidade urbana, que realmente é muito amplo, igual ela comentou da questão da acessibilidade. Eu convivo diariamente com isso, porque eu tenho um irmão que é deficiente visual, então eu vejo pessoalmente como que é a dificuldade dele de se translocar de um lugar para o outro. Hoje que ele é novo, ele depende de mim, dos meus pais, para
qualquer coisa que ele faça, mas depois ele vai precisar de algo que ajude ele, entendeu? Não só ele, mas como pessoas com deficiência. A ele ter autonomia, né? Não ficar dependente de ninguém. E é começar a pensar a mobilidade como uma coisa mais ampla, não só ônibus, metrô, mas também um passeio bem feito, né? Que conduza, bons espaços que nos conduzam, né? Com bom segurança. A gente entra num outro tema que o projeto também discute ou que possibilita, ou seja, não é só propor coisas novas. A legislação, por exemplo, de criação ou de implementação de calçadas, que serve para Belo Horizonte, serve para Poços, serve para todos os municípios, porque são conjuntos de normas técnicas que são nacionais, elas são muito boas para acessibilidade, falta fiscalização. E esse é papel do poder legislativo, é papel da sociedade civil, é papel dos jovens no projeto. Saber que o legislativo tem que fiscalizar e você pode cobrar isso. Exatamente. Né? Tem isso, Leandra? Eles começaram a entender isso? Assim, sim, eu participo do legislativo também. Eu não sou um deputado ou um vereador, mas eu participo também. A gente tem tido sempre a preocupação de, junto com a temática, refletir sobre o protagonismo social, ou seja, o papel do cidadão frente àquela temática, e não somente o papel do poder público. Então, a gente procura estimular isso nessas discussões, nos jovens, no tratamento dessa temática. E isso é interessante porque isso acaba levando ao encontro de temáticas já trabalhadas em outras edições. O fato deles terem escolhido esse tema, quer dizer, é um tema que vocês estão com isso aí, está parado aí, isso está, né, pulsando para poder vocês colocarem para fora, não é isso, Alexandre? As discussões têm sido muito ricas? Elas são muito ricas e são muito quentes. Não é? A gente acompanha... Vocês ficam... São muito quentes, porque na verdade isso é muito bom, não é? Isso indica o quê? Engajamento e seriedade nas coisas, não é? A gente vai para os encontros, não é aquela coisa burocrática, parada, porque se fosse o projeto seria um fracasso. Não é? Ele continuaria existindo, mas não cumpriria os objetivos. As discussões são quentes porque há toda uma preparação, os estudos que eles fazem, e a gente tem que dizer isso, e eles dizem isso para nós, ou seja, não é fácil, porque é no contraturno, não é? Ou seja, fora do período escolar. É uma atividade que é por engajamento, tem que querer estar lá no projeto, implica muita dedicação, etc. e tal. Então essa força na discussão, eu acho que reflete esse investimento, essa vontade e essa crença que é muito bonita de que, na verdade, as coisas podem ser mudadas e vão ser mudadas. É isso aí. Elas vão ser mudadas. Além disso, a gente trabalhou muito com... nós não vimos só a nossa opinião, vimos de outras pessoas. Porque, principalmente, nós somos de escola pública, ver um olhar de um estudante particular, ver que aquele negócio, aquela rixa não existe. E vice-versa. A gente aprende a respeitar a opinião do outro e a ver o olhar do outro. Nossa, ela tá com dificuldade nisso, mas eu também tô. Então, vamos criar uma coisa que a gente concorda mais? Então, eu acho bem legal por esse aspecto. Muito bacana. Aí, essa fala dela aí fecha com chave de ouro o programa de hoje. Né? É assim que funcionam os projetos de lei, que a gente faz em parceria com outro aluno e acaba melhorando e ajudando todo mundo. E às vezes a gente nem conhece os outros alunos, a gente junta com eles, assim, e como elas mesmas dizem, a gente faz a união com uma pessoa que você não conhece e vê quais ideias batem, as que não batem, e tenta fazer uma coisa que não é bom só para as duas, mas que favorece a comunidade toda. Arrasaram, a gente não precisa falar mais nada, né? Muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece. Boa sorte para vocês aí nas discussões, que embasem grandes projetos nós estamos precisando de mobilidade. Muito obrigada, Leandra e professor Alexandre, Eu que agradeço. pela participação, que o parlamento continue forte aí, né? Quem tiver interesse, só olhar na página no Escola do Legislativo, tem todas as informações, né? Nós temos todas as informações no portal da Assembleia. Tem lá, né, o link Educação para Cidadania, Parlamento Jovem, lá tem a explicação do projeto como um todo, o que aconteceu em todas as edições e como participar. E temos também a nossa fanpage no Facebook. Isso, para as pessoas poderem participar. Exatamente. Ótimo, tá vendo? Você também, obrigada, você que nos assistiu. Assista o Geração também pelo YouTube, nos acompanhe pelo Twitter, pelo Instagram da Assembleia e até a próxima. Tchau!